Olá, boa noite. Quarta-feira, dia de saúde. Hoje eu tenho temas ótimos, você vai ver. Antes, quero mandar um beijo para Amanda, lá da Riachuelo, passei por lá, e a Amanda diz que assiste sempre ao programa, a mãe dela também. Beijo para você, Amanda. E um beijo para Nívia também, minha irmã, que faz aniversário amanhã. Leonina, que eu amo de paixão e que combina demais comigo. Um beijo para você, minha irmã. Hoje nós temos dois assuntos que interessam demais. O primeiro eu vou falar sobre as mamas, sobre os problemas benignos das mamas, que são muito comuns e que incomodam demais. Nossa entrevista vai ser com a consultora de mastologia do programa Boa Vida, doutora Deidmar Abreu. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer. Vou aproveitar e também vou dar uma passadinha sobre o tratamento de câncer de mama. Enfim, é sempre bom a gente estar prevenida, a gente saber o que está acontecendo e como cuidar das nossas mamas. Inclusive na gestação, tem muita gente que tem dificuldade de amamentar. Vai ser um assunto também com a doutora Deidmar. O segundo assunto é um assunto rodeado de tabu. Vou falar de uma parte do corpo, que é uma parte do corpo como outra qualquer. Mas as pessoas têm muito preconceito, as pessoas às vezes nem gostam de ouvir falar, mas é uma realidade, não adianta esconder, é uma realidade entre heterossexuais e entre homossexuais, principalmente agora com essa nova lei aí, que eles podem se unir, podem se casar, vai ter gente saindo do armário demais. Nós vamos falar sobre sexo anal, muito simplesmente, sob o ponto de vista médico, e o nosso assunto vai ser discutido com o doutor Jaime José, proctologista. Boa noite, doutor. Ele falou que eu coloquei numa fria, mas não coloquei não. É importante a gente falar sobre esse assunto. Esse assunto está em toda parte, não é? Então daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta, nossa primeira entrevista é com a doutora Deidmar Abreu e o assunto mastologia. Boa noite, doutora. Boa noite. Qual que é a queixa mais comum que as mulheres têm com relação às mamas? Bom, infinitamente é dor mamária. Dor mamária, incrível. Quantas mulheres têm dor mamária, né? Quais são as causas, doutora? Infelizmente, a mama foi um dos órgãos que mais sofreu com essa mudança no estilo de vida da mulher. A mulher antigamente menstruava com 13, 14 anos, tinha seu primeiro filho já com 15, 16, amamentava 2 anos, 3 anos e um filho atrás do outro, né? Então as mulheres... Praticamente nem menstruava, né? Isso, a quantidade de menstruação, antigamente eram 40 menstruações na vida toda, hoje a gente tem assim, mais que 300. Isso faz com que a mama, todo mês ela sofra aquelas alterações que estariam preparando a mama para amamentar futuramente, né? Para uma gestação, para uma amamentação. E esse prepara, desprepara, prepara, desprepara, porque a hora que você menstrua, você perdeu tudo que você preparou, né? E isso ela vai ter que começar de novo, num novo ciclo. Isso faz com que a gente fique mais exposta, então, por essas alterações a nível celular, que vão reter mais líquido, e com isso a gente vai sentir mais, a mama vai doer mais, né? Vai incomodar mais, e quando a gente está com ela exercendo a sua função, que é gestando, amamentando, a gente não tem esses sintomas. Então, pelo que eu entendi, são os hormônios. Tudo em mama está relacionado a alguma coisa hormonal, porque ela depende muito da influência hormonal. Mas eu estava vendo hoje, na hora que eu estava preparando o nosso programa, que o estresse também pode ser uma causa. É verdade isso? É verdade, porque... Eu achei louquíssimo também, estresse e dor mamária. Bom, porque o estresse a gente sabe que tem a ver com uma revolução que acontece na gente. Ele vai liberar de manhã mais cortisol, né? Você precisa agir, o estresse é como se você tivesse um bicho correndo atrás de você,
Então você vai ter que agir, correr. Então você vai liberar mais cortisol, vai liberar mais adrenalina, com isso a gente vai ficar mais edemaciada, os hormônios vão ficar tudo mais ativos, as células vão ficar, né? Então, quer dizer, tudo isso vai responder mais vascularização, né? E aí você vai ter, então, sintomas mais importantes relacionados aos períodos de estresse. Né? Quando a mama, durante um período do ciclo, do mês, ela fica inchada, é uma ação do estrogênio ou da progesterona? Bom, quando ela começa, então, a proliferar, ela começa sob a ação estrogênica e, quando vai ovular, inicia depois em seguida a progestagênica, que retém mais líquido do que a estrogênio. Entendi. E quando a mulher toma pílula anticoncepcional, isso acontece com mais intensidade ainda, parece, né? Geralmente nos 3 primeiros meses. Depois, ela começa a se adaptar bem. Aí os sintomas às vezes até melhoram. E quem faz reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal, também tem esse problema de dor mamária ou não? Geralmente também nos 3 primeiros meses. Depois ela já se adapta bem. Vamos falar um pouquinho sobre nódulos. Muitas reclamações também. A gente tem um site que ele filtra muito os pedidos dos telespectadores com relação ao nosso programa. E um dos campeões é com relação à mama, e exatamente cisto, nódulos, essas alterações que acontecem e que incomodam demais. Vamos falar um pouquinho sobre os nódulos. O que são os nódulos, doutora? Bom, a mama, né, como a gente viu, ela está mais exposta, então, a essas mudanças. Isso faz com que também, porque a partir do momento que você desenvolve tumores, eles estão muito relacionados às células que estão proliferando. Né? A célula prolifera mais, ela vai errar mais, errando mais, vai desenvolver mais tumores. Então a gente está vendo mais tumores, principalmente câncer, mas nós temos muitos tumores benignos, né? O mais comum é o fibroadenoma, disparadamente, e ele tem algumas faixas de incidência, que é 15 aos 25 anos e dos 35 aos 45. Agora, você pegar uma menina de 15 a 25 anos com nódulo de mama, é óbvio que a sua tendência é pensar que é benigno, a questão da faixa etária, né? Agora, se você pegar uma pessoa de 35 aos 45 anos com nódulo de mama, a sua preocupação já vai ser um pouquinho diferente. Apesar de que o nódulo lembre benigno, mas você não tem o direito de acompanhar o nódulo sem ter uma análise citológica ou histológica dele. Ou seja, nódulo mamário, se ele é real, você fez o exame, comprovou que ele existe, tem que funcionar. Se for um nódulo um pouco pequeno, a gente funciona com agulha fina e manda para análise citológica, que é igual o Papa Nicolau da prevenção. Agora, se o nódulo é um pouquinho maior que 1 centímetro, já dá para colher com agulha grossa. Aí a gente faz o exame histológico mesmo. Mas com agulha grossa tem anestesia. Mas deixa eu te falar, tem nódulos que eles são com água dentro. Aí seriam cistos, né? São cistos. Esses são tranquilos. Tem que funcionar também cisto, ou não? O problema do cisto é o seguinte, primeiro quem está fazendo o seu exame. Porque tem tumores que são anecóicos. O que é né? isso? O anecóico é o seguinte, o som passa e vai ser absorvido mais tarde. Não, muito não entendi. Semelhante. Como é que é? Porque quando você faz o exame de ultrassom, ele depende da absorção. Se ele é muito hiperecóico, ele absorveu muito som e quando ele é líquido, ele deixa o som passar, então ele fica preto. Então quando a gente chama anecóico, ele está preto na ultrassom. Mas tem tumores que são muito amolecidos e ele deixa o som passar e dá a impressão que é anecóico. Então a gente tem que ter muito cuidado com a faixa etária. Você pega uma senhora de 80 anos com um cisto único, não é cisto. Pode ir atrás que pode ser um desses tumores. Entendi. Agora, você pega uma pessoa de 40 anos com múltiplas imagens pretinhas, essas que são anecóicas, provavelmente vão ser cistos. Então a gente tem que só primeiro prestar atenção em quem fez o exame, se eu posso confiar, se fez com material adequado. Segundo, a clínica do paciente é soberana. Paciente mais idosa com um cisto único, pode ser que não seja um cisto. E toda lesão deve ser investigada? Toda lesão. Nem mesmo sempre que a pessoa tenha 15 todas. anos, 16 anos, como você falou. Antigamente a gente tinha uma conduta assim, acima dos 25 anos é que a gente funcionaria os nódulos. Infelizmente, cada vez mais nós temos meninas mais novas com câncer de mama. Né? Inclusive agora foi descrito uma criança de 3 anos com câncer de mama. Que isso? E é carcinoma, porque a gente esperaria encontrar um sarcoma, né? E essa menina, inclusive, o diagnóstico foi um pouco tardio, porque realmente ninguém pensou em entumecimento em região mamária, e depois o diagnóstico foi dado pela metástase axilar, né? Pela disseminação.
porque ninguém lembra uma criança. Claro. Você está acostumado mais novo, que você vê normalmente é 18 anos. Eu já vi uma menina de 14, mas era sarcoma. Aqui em Goiânia foi, doutora? Essa de 14 anos foi um colega meu, que era um sarcoma em Anápolis, era uma paciente de Anápolis. Nossa. E essa de Agora, 3? Graças a Deus é de fora dos Estados Unidos, não vi, porque deve ser, assim, Nossa, muito estressante triste, pra muito gente, triste, pra mãe, muito pra triste. família. Agora muito tem ruim. nódulos sólidos também. Doutor Jaime quer fazer uma pergunta? Fala, doutor, que eu falo aqui. Vem cá, bem. Vem cá. Não, você está sem microfone, vem cá, fala no meu. Deixa o doutor Jaime entrar aqui. Não, enquanto, vem cá, Benzinho. É uma pergunta que eu me preocupo. Boa noite, né? Boa noite, desculpa aí intrometer na sua entrevista, mas eu acho que é pertinente. Uhum. Eu me preocupo muito com a ação dos anticoncepcionais durante as últimas 4 décadas. Será que esses anticoncepcionais não estão induzindo alterações nessa idade, de 3, 4, 5 anos? A mãe usuária de anticoncepcional por muitos anos, e às vezes até na gravidez sem saber que está grávida, será que isso não poderia estar interferindo nesse aparecimento de tumores na idade tão Boa precoce? pergunta, doutor. Doutor, vamos sentar aqui, vamos participar dessa entrevista. Passou na frente, mas não tem nada. Vamos embora. Você Normalmente providencia o microfone para ele, João, por favor? E aí, doutora? é uma briga que assim, a própria literatura tem dificuldade realmente em tentar definir isso aí. Primeiro, por quê? Porque os trabalhos que a gente tem sobre anticoncepcionais, eles vão do início do uso do anticoncepcional, década de 70. E se a gente entrar no site do IARC, que é um site de pesquisa na França, o anticoncepcional é considerado como cancerígeno. Agora, a gente sabe que esses anticoncepcionais da época são da década de 70, são altas doses hormonais. Os de hoje, são doses hormonais bem mais baixas, né? E a gente acha o seguinte, não eu, né, a literatura. Pacientes que realmente têm um histórico familiar, que tem um gene, que é o BRCA1 e BRCA2 positivos, realmente elas têm um aumento de incidência de câncer pelo uso do anticoncepcional. As outras, nenhum trabalho ainda conseguiu provar, justamente por causa dessa distância, esse tempo. Porque em medicina é tão complicado comprovar câncer por isso, por causa do tempo. A maioria dos tumores induzidos, eles vão demorar às vezes 10, 12, 15 anos para se manifestarem. E às vezes a indústria farmacêutica não tem a paciência ou não tem o interesse de financiar um cientista, estudar um grupo de mulheres importantes, porque você tem que ter uma casuística alta, né? No mínimo 1000 pacientes de um lado, né? Que não tem parentesco, não tem nada, não tem lesão nenhuma. Então é difícil nesse sentido. Agora, em termos de trabalho científico, hoje o que eu posso dizer é que anticoncepcional relacionado a câncer de mama seria nos que têm o gene positivo. Mas, agora, em termos de tumores benignos, infelizmente a gente tem muito poucos estudos de tumores benignos. Até eu comentei o apelo anticoncepcional e os tumores até porque eu acho que não existe interesse em se estudar isso, pelo fato da própria indústria farmacêutica ser muito pesada em cima disso, né? Eu fiz de propósito essa intervenção porque eu escrevi um artigo simples, mas nunca tive coragem de mostrar para ninguém, onde o título é O Homem Transgênico. Sem nenhum caráter homofóbico, mas com a revolução nos últimos 30 anos da transformação da sociedade muito afeminada no sentido social, de comportamento, e com a incidência de homossexualidade, eu me pergunto, tem 30, 40 anos que as mulheres estão usando hormônios. Você vê a menina a partir dos 12 anos de idade até os 40 anos usarem hormônios ininterruptamente. Apesar do homem definir o sexo pela cromossoma Y, será que esses hormônios não estão atuando no ovário e alterando geneticamente? Porque você vê crianças, homens, crianças, né, de 6, 7, 8 anos com um comportamento totalmente afeminado, já direcionando uma sexualidade que, a meu ver, como a doutora falou, não existe trabalhos, as indústrias não permitem estudos, porque a pressão econômica é muito grande, mas sem nenhum caráter homofóbico. Mas se você pensar nisso, é impressionante a virada do comportamento da sexualidade no mundo.
E nós temos uma coisa aí que ninguém fala. Será que a pílula anticoncepcional não está trazendo esse homem transgênico? Bom, essa resposta a gente pode dar depois do intervalo. Mas enquanto a gente chega lá, só uma questão para eu colocar para o telespectador e refletindo, que também para a gente aqui do estúdio, é o seguinte, eu acho que essa questão da pílula, eu não sei o que a doutora vai dizer, mas essa questão da homossexualidade estar mais aflorada, estar aparecendo mais, é muito também uma questão da abertura da mente das pessoas, da cultura nossa que está se abrindo mais também. Enfim, vamos deixar esse assunto para a gente discutir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. Bom, a gente terminou o último bloco com o doutor Jaime colocando uma questão aqui em pauta, que é a relação entre o uso ininterrupto da pílula anticoncepcional durante vários anos e com o nascimento de crianças afeminadas. A gente fala afeminada ou efeminada? Não sei. Não sei se é o A ou se é o E, mas você entendeu aí de casa, né? Vou passar a bola para a doutora Deidmar. E aí, doutora, você acha que tem alguma relação com isso? Bom, eu não acredito, pelo fato de que, assim, quando a gente observa o gráfico a nível hormonal, quando a gente usa pílula anticoncepcional, a tendência do hormônio na mulher é até abaixar um pouquinho, porque ele estabiliza, né? Ela não vai ovular adequadamente, então acaba que ela vai ter um nível menor, diferente da reposição hormonal, né? Que a mulher já está tudo atrófica, ela vai realmente aumentar. Então, assim, não acredito. Agora é tudo. Nós estamos depende. aqui apenas conjecturando, não estamos afirmando nada. Não, eu sei. Né? É que nós vamos passar de um assunto altamente importante, da mama, depois para a sexualidade. Então, eu estou abrindo. Já está abrindo. Porque realmente é muito interessante e não existe estudos. Não, porque tudo também funciona por conta dos hormônios, né? Procede, se a gente for pensar, hormônios. O quanto se sabe sobre hormônios, né? O quanto se descobre a cada dia sobre os hormônios, né? Eu acho que muito tem que se pesquisar realmente. Na gravidez, muitas mulheres, doutora, têm uma dificuldade para amamentar. Algumas falam assim... Jaime, você está participando, né? Ok. Depois a gente pode até falar dos problemas de mama nos homens também, porque alguns têm, né? Muitas mulheres nem amamentam, elas falam, o leite é fraco, a criança fica com fome, rachaduras no peito. A própria mulher, ela não consegue, parece que se libertar de alguma coisa para poder oferecer o peito ao neném. O que você tem a falar sobre a mama na gestação e essa história de leite fraco? Isso é verdade mesmo? Não, isso não. Né? Não é, claro que não. O importante, principalmente, é aquele primeiro leite, né? Que é o colostro, que vai vir com tudo que o neném precisa para sua defesa. Mas o que a gente está observando hoje é até um pouquinho o contrário. A tendência, às vezes ela chega chorando, querendo amamentar. Mas às vezes ela tem prótese, aí ficou Atrapalha? difícil. É porque, na verdade, a pele já está um pouco já estendida. Aí vem a gestação, a amamentação, e estende um pouquinho mais, ela vai sentir um pouco mais de desconforto. E aí ela vai ter dor. Uma vez que você tem dor, sem querer você reprime a sua ação. E aí ela vai ter dificuldades. Aí a gente comunica, olha, faz compressa de gelo, que ela diminui um pouco a produção do leite, desincha a sua mama, mas você vai conseguir amamentar, tenha paciência. Ou então, às vezes, ela fez uma plástica de mama e na hora de fazer a plástica de mama, eles corrigem a posição do complexo areolar e às vezes angula, faz uma angulação no ducto. Na verdade, ele não lesa o ducto, mas angula, a paciente vai ficar com dificuldade
Então a gente orienta, olha, observa, vê se seu neném está engordando ou não. Se ele não tiver, tudo bem, acrescenta, né, um leite, tem tantos produtos aí, né, preparados, mas tenta, vai até onde você conseguir sem sofrer demais, né? Quando eu estava grávida, preparando meu peito para amamentar, o médico me deu uma dica, que eu acho que funcionou muito, eu não sei se foi só minha cabeça ou se funciona mesmo, passar a casca do mamão por fora, além de tomar o solzinho da manhã, passar a casca do mamão por fora e também fazer uma leve esfoliação no bico do peito também para dar uma fortalecida nessa pele. Procede? Procede. Na verdade, é tudo que você fizer, que fizer com que sua pele da mama fique mais resistente, porque na verdade ela está protegida no sutiã, não toma sol, por isso que a gente orienta, ó, toma sol na pele da mama, hidrate ela bem, faz esses tipos de escoriações, vai melhorar, vai deixar ela mais resistente, porque a mamada do neném causa fissuras, né? Dói, realmente dói, mas é prazeroso. E quanto mais o bebê suga, mais estimula a produção do leite? Na verdade existe só uma quantidade que está ali armazenada. Na hora que ele começa a sugar é que o restante vai ser produzido. E a quantidade de líquido que a mulher toma também, se ela bebe um pouco mais de água, por isso que todo mundo fala, se eu tomar suco de uva vai melhorar. Água, muita água. Na verdade, eu quando amamentava, eu dava um copo de água do lado. Porque a gente sentia que necessitava de líquido mesmo. Tem algumas mulheres que amamentam sem gestar. Pela simples vontade de amamentar. Tribos filhos africanas, adotivos, né? Isso é verdade? É verdade, Acontece, tem tribos africanas. Esses dias eu vi num programa, não sei qual, um bezerrinho, uma ovelhinha que amamentou numa cadela, ela nem estava gestante, a cadela nem tinha parido nem nada, e a cadela teve leite. Incrível, né? Como a mente é importante, né? Doutora, eu acho que não foi perguntado, fala alguma coisa para nós sobre a secreção mamária fora do período. Isso, bom, Jane. Já vou assinar sua carteira, menino. Bom, a mama, na verdade, ela é igual à televisão, ela vai ficar em stand-by. Se ela não estiver amamentando ali naquele momento, mas ela está mais ou menos com os elementos preparados. Então, ela não vai produzir exatamente o leite, mas ela vai ter uma secreção. Por isso que muitas mulheres, quando a gente vai fazer a expressão, faz parte, né, do exame clínico, né? Quando a gente vai examinar, a gente faz o toque, examina linfonodos e no final a gente faz a expressão mamilar. Aquela expressão mamilar, onde solta líquido nos vários ductos, normalmente não tem problema. A gente vai preocupar se for ducto único, só. Se ela é esverdeada, azul, amarronzada, até preta, na maioria das vezes não tem problema. Agora, quando ela é citrina, da cor da urina, vem com rajos de sangue ou é francamente hemorrágica, aí acendeu nossa pisca-alerta, aí nós não sabemos que temos que colher o líquido, mandar para a citologia, né? Aí vai pesquisar a presença de hemácias e pesquisar a presença de células atípicas. Você não é favorável à reposição hormonal, não é? É difícil, né? Pra gente todo que mexe com mastologista, câncer. todo É a mesma mastologista. coisa que você chegar no cirurgião vascular, ele vai morrer de medo de fazer a reposição hormonal por medo de trombose. É o mesmo jeito a gente que mexe com câncer todo dia, é difícil, mas a gente sabe, né? Eu não influencio, tanto é que eu chego para os pacientes e falo, você tem o seu ginecologista, ele que vai definir se você tem indicação, se você não tem indicação. Porque eu realmente sou radical nesse ponto, porque eu vejo a parte ruim. Né? Eu vou ficar com aquela mulher, porque eu já vi alguns colegas falarem assim, ó, a reposição hormonal, ela causa o câncer bonzinho, então não se preocupa. Eu, sinceramente, nunca vi uma paciente com câncer bonzinho. Eu também não. Mas e os fito-hormônios? Eu já gosto mais da fitoterapia, né? A fitoterapia, ela tem um problema que ela não tem, assim, muitos trabalhos, e esses trabalhos não têm uma dose definida, são alguns estudos. Mas tem muitas pessoas que mexem seriamente com a fitoterapia e a gente sabe que ter o alimento será ter o medicamento. Então tem muitas coisas que você tira da natureza e que você vai conseguir efeitos. E a gente achou muitas coisas na natureza. O taxol mesmo, os derivados do taxol, a gente descobriu na casca do teixo. O taxol é um medicamento químico terápico. Que é um dos melhores, né? Tem o docetaxel, né? Taxol, taxotere. Todos esses derivados vieram da casca de uma árvore que chama teixo.
que eles descobriram quando o esquilinho ia lá comer, caiu os cabelinhos do esquilinho tudo. Aí alguém olhou e falou assim, mas isso aqui tá parecendo quimioterapia, os cabelinhos do esquilinho tá tudo caindo, e foram estudar a casca da árvore e descobriram que é uma das substâncias mais importantes. Mas, doutor, aí tem um outro grave problema, é que a sexualidade, o ser humano, ele avançou muito. Hoje, na segunda, na terceira, sétima década de vida, homens e mulheres estão tendo a sexualidade como uma naturalidade. E a questão hormonal, a falência hormonal precoce, principalmente da mulher, que causa aquela série de problemas da mucosa vaginal, Os etc. sintomas, né? Então, realmente, é uma situação difícil, porque muitas vezes a mulher não tem condição de ter relação sexual pela questão da mucosa vaginal, da falta de lubrificação, da dor, etc. E aí é um problema. Aí é que entra os hormônios tópicos, né? Porque, assim, a maioria dos trabalhos demonstram que o uso do hormônio transdérmico não causa aquele primeiro fenômeno de passagem no fígado. Então, teoricamente, ele não liberaria o agente carcinogênico. Então, os hormônios que são de uso transdérmico, eles são bem melhores em termos de carcinogênese. Daí, aqueles hormônios locais que você usa, que vai melhorar a mucosa vaginal, consequentemente da bexiga que está ali perto, ali você já, aquele ponto ali já está resolvido. O que eu acho muito difícil é a questão das ondas de calor, que a gente não tem um remédio muito bom. A falta de libido também, não é brinquedo. E quem gosta de planta sabe que tem o Tribulus terrestris, que é uma plantinha que melhora o desejo sexual. Qual plantinha, doutor? Chama Tribulus terrestris. É tem uma um plantinha, nome popular? Que eu saiba, não. Mas tem outras situações muito importantes. A saúde da mulher, ela chegou a tal desenvolvimento. Então, por exemplo, na nossa área, a falência pós-menopausa do assoalho pélvico, a atrofia muscular do assoalho pélvico, que gera uma série de fenômenos, tipo incontinência anal, incontinência dos esfínteres, ela é uma questão séria pela falência hormonal. Então, existe advogados do uso do hormônio para poder fortalecer essa musculatura da pélvica, essa musculatura do assoalho pélvico, para poder melhorar. Eu já prefiro pomponear. Né? Pompoar? Com certeza, a fisioterapia hoje, nós proctologistas, pelo menos eu na minha clínica, a gente tem inclusive uma fisioterapeuta que trabalha com isso. Mas, de qualquer maneira, está provado que a falência hormonal está diretamente proporcional a essa falência da musculatura. Mas tem também essa novidade dos bioidênticos, hein, doutora? Dos hormônios bioidênticos também, que parece que também pode ser uma alternativa, não é? Isso, já tem alguns ginecologistas que já estão trabalhando nesse sentido. Inclusive, existe dentro de um condomínio de Goiânia mais de 100 mulheres que trabalham com essa profissional, que trabalha nesse sentido. Porque, na verdade, é simples você tomar uma pílula e resolver seus problemas. Mas a gente sabe que, assim, eu tenho um caso de parente conhecido que a mulher está lá tetraplégica na cama por um AVC com uso de reposição hormonal. Ai, credo. Então, assim, eu sou estressada com isso, porque eu não me admito ter uma doença causada por um medicamento. Agora, a gente tem vários grupos que orientam assim, você tem que mudar seu estilo de vida. Você começa mudando todo o seu estilo de vida e entra com a fitoterapia. Tá certo, então nós conversamos aqui com a doutora Deidmar Abreu, ela é mastologista, e muito obrigada pela sua entrevista, doutora. A não ser que você queira ficar conosco, porque daqui a pouco eu vou falar sobre sexo anal com o doutor Jaime. Quer participar desse papo, doutora? Posso participar. Ah, é? Eita, pensei que ela fosse correr. Antes de mais nada, ela é ginecologista. Então tá bom. Então daqui a pouco a gente volta. Até já. Achei que você fosse correr. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000.
Estamos de volta aqui num bate-papo, numa roda de entrevista com a doutora Deidmar Abreu, doutor Jaime José. Ela é mastologista e ele é proctologista e nosso assunto agora é sexo anal. Mas sem brincadeira, sabe? Sexo anal do ponto de vista de ser uma realidade, tanto com homem e mulher, homem com homem, e do ponto de vista médico mesmo, porque muitas pessoas não sabem que podem estar correndo risco, não sabem o que acontece, por exemplo, se tiver... Enfim, vamos entrar nesse assunto? Vamos? Doutor Jaime, vamos começar falando sobre sexo anal faz mal? Bem, primeiro eu queria deixar bem claro que nós estamos aqui com uma posição médica, nós não somos nenhum estudioso da sexualidade e a nossa especialidade ainda está um pouco a reboque, porque nos congressos não se discute isso, né? Do ponto de vista sexológico, apenas da parte médica. O que nós temos a dizer é o seguinte: sexo anal é uma coisa que sempre existiu, desde os primórdios, com certeza, da civilização humana. O ânus não é um órgão sexual. Ele não tem preparo para o coito, ele não é um órgão que tem proteção adequada, mas, na realidade, sempre houve sexo anal entre homens e mulheres, entre homens e homens. Inclusive, há declarações no próprio consultório de pacientes do sexo feminino que preferem, que têm mais orgasmo com sexo anal do que com sexo vaginal. Então, é uma realidade do comportamento humano. Aqui, inclusive, a revista Playboy trouxe a entrevista da Sandy agora, falando que tem prazer com o sexo anal. Mas como ter prazer com o sexo anal, doutor, se ali tem poucas terminações nervosas? Será que o prazer não vem diretamente de lá, ou vem do períneo ou do clitóris? Mas que prazer se a pessoa não tem terminação nervosa naquela área? Não é uma resposta fácil. O que nós temos que entender é que o processo de encefalização do Homo sapiens, ou seja, o desenvolvimento da córtex cerebral, transformou o homem num animal especial. Ele é capaz de sonhar, ele é capaz de, pelo cheiro, ter sonhos, ter ambições. Então, a sexualidade, ela está ligada ao sistema límbico. O ânus tem terminações nervosas sensoriais pelo nervo pudendo, mas que isso, o homem tem um outro processo maravilhoso, chama processo de facilitação. Os estímulos nervosos, quando começam a passar por determinadas vias, a princípio esse estímulo não é muito bem reconhecido, mas depois, com esse processo de facilitação, o ser humano passa a sentir com mais segurança, ele começa a reconhecer com mais facilidade esses estímulos. Ou seja, traduzindo, um estímulo que antes poderia ser um estímulo doloroso, pode passar a ser um estímulo prazeroso em função desse reconhecimento consciente do ser humano. A própria mulher, quando tem as suas iniciações sexuais vaginais, ela não tem prazer, ela tem dor. Mas essa dor depois se transforma em prazer. Eu acredito que no ânus é a mesma coisa. Tudo depende do quê? Do casal, do grau de sensibilidade, do grau de amor, inclusive. Eu defendo o sexo com amor. E se ele existe amor, o amor é do beijo, é do abraço, é do simples tocar, e inclusive com a correlação. Doutor, ali naquela região, como é uma região que é de dentro para fora, quando se faz o movimento inverso, de fora para dentro, ali pode danificar ali as estruturas ali adjacentes? Bem, o canal anal, ele é o encontro do ectoderma com o endoderma. Ou seja, o ser humano, ele tem quando ele é embrião, ele é uma folha de papel que se dobra. A parte interna vai ser o intestino primitivo e a parte externa, entre outras, a pele. Nessa região anal existe a linha divisória do ectoendoderma. Existe áreas com inervação para a parte visceral e para a parte dermatológica. Existe irrigação, inervação justaposta, mas com caminhos diferentes. Essa região ali tem um coxim gorduroso, tem veias. Qualquer trauma local, seja pela eliminação de fezes, como pelo coito, você pode ter transtorno, você pode ter lesões. Né?
Agora, é interessante que no século XVIII, XVII, tratamento para hemorroida era dilatação do ânus, né? Então existia uma teoria de que se você dilatasse o ânus, você tinha uma melhora dos sintomas hemorroidários. Olha. Então eu não posso condenar que um sexo anal, né, é uma coisa perversa. Eu acho que pode levar a danos, a descolamento dessa pele, a formação de edema local, de lesões tipo fissura. Mas como eu falei, eu acho que isso aí é uma questão do casal. Mas pode provocar hemorroidas? Com certeza, a hemorroida é um termo assim, meio genérico. Você tem dilatações varicosas que são hemorroidas, mas você pode ter apenas desgarramento daquele tecido de proteção da pele e da mucosa endoanal. Esse desgarramento se projetando para o exterior também é hemorroida. Então a hemorroida não é só varizes. A hemorroida é uma projeção do tecido que reveste o canal anal para fora da fenda anal. Provoca? Pode Com certeza. Aparecer. E uma pessoa que já tenha hemorroidas, ela pode praticar o sexo anal? Como eu falei, isso vai depender dos sintomas e do prazer, né? Eu acho Mas que, isso o que eu te digo é do ponto de vista médico mesmo. Do ponto de vista médico, tudo aquilo que leva a um dano, nós condenamos, né? Quer dizer, se o sexo está levando a um dano local, você vai condenar, certo? Mas, como eu falei, como nós médicos, nós não podemos interferir no comportamento humano. Cuidado com a mãozinha no microfone. Então, nós não podemos... Agora, que você tem lesões, fissuras anais, por exemplo, um sexo anal traumático, né, forçado, então você tem lesões, com certeza. E uma vez que sangrou, a pessoa deve interromper o coito ou não? Não. Eu acho que a partir que você tem um sangramento, você está tendo uma lesão e isso vai levar normalmente à dor, a desconforto. Então, eu acho que é praticamente natural uma interrupção do coito numa situação dessa. E se esse sangue continuar, o que pode acontecer? Olha, hemorragia do plexo hemorroidário, que são as veias hemorroidárias, tanto em hemorroida ou talvez numa situação de coito, nós temos relatos de até choque hipovolêmico por hemorragia dessas veias. Nossa. Agora, normalmente o sangramento, tanto no ato evacuatório, como é um sangramento rápido, fugaz. Né? O sangramento pode ocorrer no pênis também, né, doutor? Também é um órgão rico em vaso, só que o pênis tem uma estrutura de pele, de mucosa muito mais preparado para o trauma, né, para o coito em si. Já o ânus não, ele tem uma mucosa transicional de pele para um epitélio de uma única célula. Ou seja, sai de um epitélio tipo a pele, queratinizado, protegido, e vai para um epitélio de uma única célula sem proteção. E é uma região altamente vascularizada. Então aí você tem chance de, não só de sangramento, mas uma porcentagem muito maior do que a vagina de ter uma contaminação tipo viral. A flora bacteriana ali é violenta, né? Você pode transmitir para o parceiro infecção, uretrites inespecíficas, né? Você tem doenças sexualmente transmissíveis com muito mais facilidade, justamente pela diminuição da proteção local. Doutor, ali a mucosa anal, ela absorve muito mais uma doença do que a mucosa vaginal, por exemplo? Com certeza, porque ela não tem mecanismos de defesa, ela não foi preparada para ter esses mecanismos de defesa. Então, desde a proteção da umidade local, que é o muco, que contém proteínas de proteção, anticorpos de proteção, a mucosa vaginal é estratificada, ela tem várias camadas de células. A mucosa retal é unicelular e altamente rica em vasos. Então, a absorção, por exemplo, de partículas virais é muito maior do que a vagina. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre doenças sexualmente transmissíveis. Vamos falar também sobre o desejo. Os homens me disseram que os homens gostam, por exemplo, de carinhos, de toques no ânus. Isso significa homossexualidade ou não? Isso é simplesmente um desejo natural do ser humano. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta e antes de voltar ao nosso assunto, eu quero te dizer que o Laboratório Núcleo é o laboratório mais equipado de Goiás, mais preparado para receber o seu exame de análises clínicas. O Núcleo investiu em equipamento, investiu em pessoal e olha, não é brincadeira não. Ali todo mês tem um equipamento novo, as pessoas, os bioquímicos, as pessoas que mexem, os técnicos que fazem os exames, ninguém mais põe a mão em material nenhum, é tudo automatizado, são máquinas caríssimas que o Núcleo comprou, porque ele acredita que é investindo assim é que ele vai poder dar qualidade para os seus clientes. Então, o Núcleo é o laboratório onde a gente deve fazer o check-up. Eu já faço, minha família também, e se você for lá, você vai ver que os donos estão lá. Isso é extremamente importante. Um beijo para toda a família Oliveira Reis. Hoje a gente fala sobre o ânus, especificamente sobre sexo anal, os riscos que isso pode provocar. E o assunto aqui tá bom, tá quente. Nós estamos com o Dr. Jaime Pereira, ele é proctologista, a doutora Deidmar também. Doutora Deidmar estava lembrando uma coisa importante aqui no intervalo, né, doutora? Vamos falar para as pessoas o que você estava falando. As pacientes reclamam, né, pra gente, que muitas vezes, quando o marido vai fazer o sexo anal, ele está sem proteção, ele vai estar sem camisinha, né? Isso é, como o doutor falou, e pode explicar melhor, os riscos que ele próprio está correndo, né, que ela está correndo na transmissão principalmente do HPV, e a questão dele fazer o sexo anal e depois, sem se lavar, e fazer o sexo vaginal. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor? Primeiro eu queria lembrar que eu sou defensor da fidelidade nesse sentido. Quer dizer, quando a gente fala muito em camisinha, a gente acaba como se estivesse estimulando o sexo de forma um pouco irresponsável, apenas que a camisinha é uma proteção. Eu acho que o sexo entre um casal, ele tem que ser preservado dentro da fidelidade, porque a fidelidade é a maior segurança de que não haverá transmissão de doenças. Ou seja, se um casal é fiel, seja sexo anal, seja o heterossexual, seja o homossexual, eu acho que isso tem que ficar bem frisado. Não existe, por parte da medicina, um preconceito, seja de homofobia, contra... Nós nos preocupamos com a promiscuidade. Então, é importante a questão higiênica entre um homem e a mulher, mas mais importante é a questão da promiscuidade. Porque se a mulher estiver preocupada com a HPV, é porque provavelmente o marido dela não tem uma fidelidade. Porque o HPV, que é o vírus, o papilomavírus, o vírus do condiloma, é um vírus transmitido via sexual, basicamente. Então, se um casal não tem HPV, não tem como pegar HPV fora. Doutor, mas o senhor esquece que ele pode ter tido outros relacionamentos anteriores, o HPV pode estar incubado ali. Exatamente. Então a fidelidade é para isso. Agora, e também existe a questão o homem, tanto o homem como a mulher, tem que fazer exames. Né? Você não tem HPV 10, 15 anos ali adormecido. Porque na verdade o que a gente vê nos relacionamentos é a mulher com contaminação vaginal, perianal, porque existe um tropismo mais fácil para a região anal, mesmo não tendo relação anal, o vírus tem uma facilidade maior de atacar a vagina do que o ânus, atacar o ânus do que a vagina, pela essa falta de proteção. Uhum. Às vezes o casal jura, a mulher jura que nunca teve sexo anal e o ânus está cheio de HPV, até pela higienização, às vezes ela leva da vagina para a região anal. Agora, é importante a proteção, é importante a camisinha, mas eu acho que o mais importante é a fidelidade do Mas casal. Pelo que eu entendi, então, se um casal é fiel ao outro, ele pode ter relação sexual anal sem camisinha? Não é sem... A questão da camisinha, no meu entender,
do casal é a questão de infecções, por exemplo, você levar uma vaginite, Não, eu penso no preservativo mas não em relação à doença sexual. Não, doutor, mas ali não é uma região muito contaminada? Eu estou falando em relação à doença sexualmente transmissível. Né? É lógico que se você pensar do ponto de vista higiênico, do ponto de vista médico, realmente você tem que preservar. Com certeza você tem que usar a camisinha. Mas eu estou falando em questão que sempre se fala em doença sexualmente transmissível. Então, a doença sexualmente transmissível, HPV, né, o herpes, etc., a gente tem que pensar um pouco na fidelidade, não só na camisinha. Doutor, mas eu vou falar uma coisa. A gente está falando da realidade, Lógico, não é? Com certeza. Hoje a gente está tirando todas as máscaras e falando da realidade. Com certeza. Né? A realidade, a fidelidade está ficando uma coisa cada dia mais difícil. Né? Então, assim, tem casais, são casados há 50 anos e lá no 49º do casamento, ele encontra alguém que gosta e vai dar uma voltinha. Quer dizer, ninguém está imune a isso. Com certeza. Ninguém está imune a ter outras paixões e ter uma intercorrência aí no casamento. Por via das dúvidas, sexo anal com camisinha. Então, o sexo vaginal também. Não, o sexo vaginal também, Mas aí é mais difícil com o marido exigir isso, né? Não, Pelo menos, se for anal, é mais fácil. Porque, eu prefiro pensar mais na questão da fidelidade, porque a hora que nós pensarmos que a sociedade hoje só tem sexo por camisinha, eu acho muito complicado. Eu sou de uma geração, quer dizer, quando você gosta de uma pessoa, até porque a camisinha, se você fizer uma enquete entre os homens, muitos não têm mas sensação aí prazerosa com camisinha. É aí que eu falo para as mulheres. Aí eu discordo do seu ponto de vista. Nós não vamos brigar, Lógico. De jeito nenhum. Mas aí é que eu falo. Esses dias eu mostrei, inclusive, uma camisinha feminina aqui. Das minhas amigas, reclamando que os homens não usam camisinha. Fica esperta. Não cai nessa conversa aí, doutor Jair. Eu estou falando de casamento, de casal. De relação. E olha lá, hein? Eu pessoalmente, Vê quem é seu marido acho um absurdo você pensar que eu, um homem casado, vou ter que usar camisinha o resto da vida com a minha mulher. Eu acho isso um absurdo. Olha, doutor, eu acho também que deveria haver um pacto, pelo menos entre eles, que se houver uma traição, pelo menos que use preservativo com o outro. Né? E Mas, assina em cartório. Olha lá, hein? Eu acho que tem que ter um pouco mais de segurança mesmo. Doutor, então, a gente estava falando de HPV. Isso. HPV leva câncer no ânus? O HPV é um vírus, o papilomavírus, é um vírus com transmissão, não puramente sexual, porque medicina você não pode jurar, mas é um vírus que ele adentra a célula e na região anal, como na região do colo uterino, na região vaginal, ele pode então desenvolver, na região anal especificamente, um carcinoma espinocelular, que é um câncer de ânus. É um câncer diferente do tubo digestivo. Né? É um câncer que acomete esse epitélio da borda anal. Tá? É um câncer que está muito mais, o índice a incidência é muito maior entre homossexuais e HIV positivos. Tá? E é uma realidade. Cada vez mais às vezes você acha que é uma simples hemorroide, você pode estar diante de um tumor que não foi investigado ou não foi devidamente avaliado. Então, vamos falar um pouquinho daquele exame, é o colonoscopia? É esse? Primeiro, por exemplo, como ele é na borda, o toque poderia ser percebido. A colonoscopia é o gold standard, é o padrão ouro para as doenças do cólon. A região anal, não. A região anal, você é um médico, através da sua inspeção, ou seja, você examinar, você faz o toque anal para você sentir se existe alguma alteração anatômica da região, e você tem os espéculos, como o espéculo vaginal, o espéculo anal. São aparelhos que você observa aquele introito anal. Então, o médico é o mais importante. Né? O primeiro paciente em perceber que existe alguma coisa alterada na região. É uma tumoração, é o que ele acha que é uma hemorroida, alguma coisa que está incomodando. E aí o médico complementa e vai fazer o diagnóstico. É uma simples botão hemorroidário, é uma lesão verrucosa tipo HPV. Antigamente, o HPV era conhecido como crista de galo, porque ele tinha uma lesão verrucosa que lembrava a crista de um galo. Hoje nós temos mais lesões planas.
às vezes nem muito perceptíveis, porque elas são planas e com alto poder de malignização. Doutor, ali um pouquinho anterior ao ânus tem o períneo. Nos homens, há relatos de vocês, homens, de que ali é uma região muito prazerosa. Aí muitas vezes o homem é cheio de preconceito, mas ali ele tem prazer. Ali na região entre o períneo e o ânus, é ali onde ficam a maior parte dos nervos masculinos, ali nessa região? Não, eu acho que isso aí tem um pouco de fantasia, né? Eu acho que desvios comportamentais, taras sexuais, tudo isso entra nesse isso eu não sou especialista. Eu acho que cada casal tem uma forma de sentir prazer, né? Eu prefiro falar em casal. Não, mas né? Dois homens também são um casal. Mas formam mas é o que eu falo, é uma questão que envolve o ato do amor, né? Porque existe o desvio comportamental da sexualidade. Existe um homem que tem relação com animais, que tem relação com... Então, aí foge dessa coisa. Então, o prazer, fala que a inervação perineal, não. Tem homem que detesta que a mulher o toque nessa região. Então, eu acho que isso é individualizado. Mas se um homem gosta que ele seja tocado nessa região, não necessariamente ele é homossexual ou tem tendências homossexuais. É aí que eu quero chegar, doutor. Olha, quem sou eu para julgar isso aí? Não, mas né? assim... Mas eu acho que... É normal ter prazer ali, não quer dizer nada. Não, eu falo, isso é individualizado, né? Eu acho Porque muitas mulheres acham que se o parceiro tem prazer na região anal, ele é um homossexual ou tem tendências homossexuais. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ali é uma região erógena, né? Que faz parte das Aurélia, áreas a coisa está erógenas. ficando difícil para nós analisar. Porque hoje nós temos um bissexual também, altamente, né? Nós temos homens bissexuais. Quer dizer, pessoalmente, eu não consigo entender. Ele tem prazer com mulher e tem prazer com homem. Então é difícil você analisar. Quem sou eu para falar isso é errado? Não, né? não. Mas é é difícil você julgar se um homem é homossexual ou heterossexual. Eu acho que eu tenho que julgar, eu posso julgar a mim, né? Mas se você, posso fazer uma piadinha, né? Pode. Quer dizer, eu quero falar só porque o fulano transou 2 ou 3 vezes com um cara aí, fala que ele é viado, né? Não, mas isso é brincadeira. Mas, desculpa aí, né? Os de casa, mas nós estamos aqui numa conversa informal. Mas a realidade é o seguinte, o prazer, ele é individualizado. Né? Um homem, às vezes, gosta de se tocar por uma mulher, eu acho que isso é uma coisa pessoal. Olha, foi bom essa conversa. Achei que a gente manteve, assim, sob o ponto de vista médico, foi muito interessante. Lembrando que toda pessoa que gosta do sexo anal deve prestar muita atenção, né, doutor? Aos sinais, se está machucando, se não está. Fazer vistorias no médico, né, doutor? Dar uma olhada coisa nisso. Triste que a gente observa nos temos 30 proctologistas é o seguinte, eu acho que o homossexual, eu acho que ele deveria procurar mais o médico. Nós não temos uma população de pacientes, eles fogem. E aí sim a preocupação médica é qualquer. É a DST. Nós temos pacientes que chegam no consultório com várias doenças sexualmente transmissíveis num momento só. Por quê? Eu espero que essa abertura do casamento, da união gay, etc., faça com que esses indivíduos não saiam das prateiras, mas saiam da clandestinidade pessoal e passem a encará-lo com mais vaidade pessoal e com mais cuidado. Eu acho que é isso que a gente espera como médico. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, porque hoje em dia a coisa está ficando tão aberta, tão natural, que não justifica não ir ao médico por preconceito, ou por vergonha, ou por alguma... Não, está tudo muito natural. Acho que daqui a 10 anos a gente vai rir desse tempo em que se batia em homossexual ridículo. E outra coisa, Aurélia, que a gente vê queixas no consultório. Cabe também ao profissional da saúde se preparar psicologicamente para atender um paciente que tenha um leque de opções sexuais. É verdade. Porque há um preconceito muito grande. Obrigada, doutor Jaime. Ele é proctologista. Obrigada, doutor Deidmar. Ela é mastologista. Eu agradeço a sua audiência. Espero que esse programa tenha servido para você se informar um pouco mais. E
cada vez mais a gente poder conversar sobre todas as partes do corpo com toda a naturalidade possível. Boa noite para você. Até a próxima quarta-feira. Boa noite a todos. Boa noite. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.